Senhoras, senhores, eu peço licença para convidá-los a nos acompanhar nos próximos minutos para falar de um assunto bastante importante hoje. Hoje o assunto é sério. Por mais que a minha convidada seja muito simpática, ela é uma pessoa muito responsável. Ela tem pouco tempo de vida pela bagagem que ela carrega. Hoje o assunto é uma reflexão. Esta reflexão é sobre a saúde do município. E para isso eu convido para debater sobre esse assunto, conversar um pouquinho, trocar ideias, esclarecer muita coisa, a Roberta Daimomi. A Roberta é presidente do Conselho Municipal da Saúde, aqui de Farroupilha. Roberta, bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Realmente o tempo, né? Ele cada vez parece mais curto, né? Em função do trabalho e de toda essa nova rotina que estamos vivendo. Mas com certeza é um prazer eu vir aqui, né? E participar desse bate-papo e a gente conversar um pouquinho sobre saúde. Roberta, eu vou te convidar para nós tirar a máscara, porque nós já estamos numa distância razoável, né? Respeitosa. E me ajuda pelo fato de eu ter problema de audição, né? Sim. Roberta, assim, tu tá no Conselho da Saúde, tu representa qual é a entidade? Então, eu estou no conselho representando a Associação Farroupilense dos Fisioterapeutas, a AFísio. Eu participo do conselho, acredito que uns 10, 12 anos, né? Eu já participava anteriormente porque eu trabalhava no ProSaúde. E aí, então, eu participava de algumas reuniões, aí depois com a criação da Associação dos Fisioterapeutas, então eu comecei a participar efetivamente como membro, como conselheira. E é o meu terceiro mandato agora como presidente, e eu acho que eu tive 1 ou 2 mandatos anteriores como vice-presidente do conselho. Então já veio há um bom tempo, né, nessa jornada do conselho. Tu foste reeleita agora, semana passada, né? Isso, terça-feira passada teve a reunião, e aí então eu fui reeleita por mais um mandato. Roberta, antes de nós sabermos assim o que é o conselho, qual é o papel do conselho, que eu acho muito importante, os munícipes poucos sabem, né, dos conselhos municipais, quais são os seus papéis, mas assim, quem é a Roberta? Bom, a Roberta é uma farroupilhense de 40 anos, e eu já passei... Tu tem 40 Tenho anos? 40 anos. Meu Deus, eu estou velha! E eu sou de uma família tradicional italiana. Minha avó foi uma das pioneiras da malha no município de Farroupilha, então eu tive toda a minha infância, né, dentro de uma malharia. Eu sempre brinco que eu nasci na malharia. E aí começou o meu grande aprendizado, né, nessa questão administrativa, de lidar com pessoas. E depois, então, eu resolvi, até por conselho da minha mãe, fazer então a faculdade de fisioterapia, né? No começo eu fiquei meio assim, não sabia se eu ia fazer ou não, comecei a fazer, gostei, principalmente dessa questão do contato e da ajuda no momento que a pessoa precise, né? E aí eu continuei trabalhando na malharia, e aí depois que eu me formei, então eu disse pro meu pai, bom, agora chega, eu vou seguir o meu caminho, né? Eu vou seguir a minha profissão. E aí eu me afastei da malharia e aí fui ser fisioterapeuta, que agora, na metade do ano, vão ser 16 anos já que eu estou formada exercendo a minha profissão. Uma carinha de menina, não que 40 não seja, né? Mas assim, eu imaginava que tu tivesse bem menos, mas assim, que bom, né? Com essa experiência toda. E então tem um pouco de genética também, né? Porque assim, a Farroupilha tem a característica de ter mulheres empreendedoras, né? Exato. Sempre teve. Eu acho que as grandes empresas de Farroupilha foram e ainda são administradas, criadas por mulheres. Não é uma quem pode mais, quem pode menos, né? Não é uma guerra de sexos, mas inclusive, admiro os homens daqui que prestigiam, né, essas mulheres que
são tão respeitadas, né? A gente teve, né, uma leva, digamos assim, de mulheres empreendedoras aqui no município, né? Eu lembro que a minha avó foi uma das pioneiras da malha, aí teve várias outras senhoras, né, que também deixaram naquela época, talvez, do afazer doméstico e cuidado dos filhos e se dedicaram, né, a algo a mais. Muitas criaram dentro da malharia, inclusive, os filhos, né? Exatamente. E até uma coisa que eu comento bastante é que a minha avó, juntamente com outras amigas também empresárias, elas é que criaram, acho que isso deve fazer uns 20 e poucos anos, 25 anos, que elas naquela época já pensavam no idoso e tinham feito o lar dos idosos, que hoje ele é ocupado como o lar lá das crianças, né? E que, na verdade, naquela época elas se juntaram, elas fizeram aquela construção, mas ele nunca realmente foi um lar de idosos, né? E aí, hoje em dia, eu fiz a minha especialização em geriatria e o meu projeto, o meu trabalho justamente foi criar não um lar de idosos, mas sim um condomínio para idosos, né? Então, isso é um projeto que eu tenho ele lá guardado, que talvez futuramente eu ainda vou trabalhar um pouquinho em cima disso, é uma coisa que eu gostaria, né? Porque a gente tem que também parar para pensar, apesar de tudo que a gente está vivendo, até eu estava analisando pelas vacinas. Me surpreendeu a quantidade de vacinas nas pessoas acima de 90 anos aqui no município. Né? É impressionante. Foi um quantitativo que me chamou bastante atenção. Conscientes, né? Exato. Pessoas com uma vida ativa. Ela falou em condomínio, eu aqui, ó, estiquei o olho já. Né? Vamos negociar. Daqui uns dias estou lá. Exatamente, é uma ideia já está surgindo em alguns países, né? Que eles estão fazendo, porque pode ver, né? Sempre tem esses agora os prédios, os condomínios, mas não tem algum específico para o idoso. Na verdade, qual é o diferencial dele, né, do projeto? Então, ele já é uma coisa, assim, adaptada. É uma casa plana, não vai ter escada, uma casa plana e com centro de convivência, né, no seu interior, assim, então as casas... Na área comum. E isso teria uma área comum, já respeitando a privacidade. Exatamente, Então, é uma ideia bem legal que daqui uns anos, quem sabe, comece a surgir parcerias e a gente consiga... daqui a pouco em Farroupilha ter um projeto pioneiro, né? Sabe que quando eu sempre disse que eu nasci com raízes em vez de nascer com asas, né? Eu lamento, por sinal. Mas assim, cada vez que surge a ideia de sair de Farroupilha, eu começo a olhar assim para as coisas, objetos mesmos que eu tenho em casa e digo assim, e o que eu vou fazer com isso? Me acompanhou minha vida inteira, sabe? Não cabe na mala. Aí... uma das vezes que eu pensei isso, eu lembrei de assim, como é que um idoso será que acontece quando morre um cônjuge que o idoso vai para casa do filho, porque não tem o que fazer, né? Ou um lar dos idosos mesmo. Se desfazer de tudo é uma ceifa de uma história, né? Ceifada ali. Por necessidade, não adianta. E a tua ideia seria o contrário. Então, o que seja o mínimo, mas que acompanhe, né? A ideia é justamente assim, claro, tem algumas situações que realmente ele precisa ir para um lar específico, né? Um lar onde ele tem aqueles cuidados específicos. Mas o que a gente vê na maioria das vezes, né? O idoso, ainda com o seu cônjuge ou já sem o seu cônjuge, ele fica dependente sempre de um filho que vá lá, né? E aí, às vezes, a casa tem escada, não é adaptada. Então, assim, várias coisas que vão dificultando, né, o dia a dia. Então, a ideia seria o quê? Já pensando, né, nesse futuro, é de já ter um lar que te propicie a ter esse envelhecimento o mais saudável possível, o mais... amparado, né? Então, de ter uma área de lazer, de ter vizinhos, né? De conviver com pessoas, que muitas vezes a gente vê isso, assim, acaba o idoso ficando sozinho, aí ele não quer sair da casa, porque a casa é a casa dele, e ele não quer dar trabalho para os filhos, mas ele fica sozinho. Então, se ele está morando num condomínio, ele tem, né, a convivência com esses outros idosos. Olha, a gente vai levando o assunto para outro lado, mas isso é exatamente a Roberta, porque a Roberta não para.
A Roberta está aqui, a Roberta está lá. Para conseguir fazer a entrevista, a Roberta de atender um paciente, para depois vir gravar, para depois atender outro paciente, para depois ir para uma outra reunião. Não é assim, Isso. Roberta? É assim, o dia a dia. Porque quem tem muitas ideias não para, né? E essa ideia que tu tem, assim, ó, define exatamente, sabe? A Roberta, sempre criando e sempre atrás, se envolvendo com a comunidade. E o conselho? Conselho, 14 anos tu disseste, né? Deve fazer mais de 10, com certeza. Tá. Só que assim, o conselho foi para ti uma coisa antes de uma pandemia e outra, porque a vida de todo mundo, né, é assim, depois de uma pandemia. Nós estamos há um ano com essa responsabilidade, né? Exatamente. O conselho, ele surgiu na minha vida justamente por isso, porque eu queria saber algo a mais, né? Eu acho que não bastava eu ser fisioterapeuta, eu ser farroupilense, eu tinha que saber o que mais eu poderia fazer enquanto cidadã, né? Então, eu comecei em busca, claro, do Conselho de Saúde pela minha área de formação, comecei a ir atrás, ver o que a gente tinha no município, quais eram as ações, o que estava sendo feito. Então, aí é que eu comecei a me envolver e participar, né? Porque o conselho, o que ele é? Ele é um órgão, né? Onde tem os conselheiros e todas as ações na área da saúde, né? Passam por lá para apreciação, para aprovação, para fiscalização. Então, o conselho, ele tem esse envolvimento com todas as questões da saúde do município de Farroupilha. E é formado por representantes de entidades. Isso, então ele é paritário, ele tem entidades do governo, ele tem entidades do município, enfim, né? Por exemplo, a Associação de Bairros, a Associação dos Fisioterapeutas, tem a OAB, que é a dos advogados, dos médicos, enfim, e ele é aberto para a comunidade farroupilense, né? Então, isso é uma coisa importante também. Claro que neste momento ele também tem a sua modalidade online, né? A gente teve que reestruturar. Então, aquelas reuniões que eram presenciais, agora elas se transformaram em reuniões online, mas ele justamente ele deveria ter mais a participação da comunidade, né? Porque justamente ali é que tu tá vendo o que tá acontecendo, que daqui a pouco as pessoas dizem assim, mas por que estão fazendo asfalto na cidade e não estão dando dinheiro para o hospital, por exemplo, né? Porque toda a verba que vem, seja estadual, federal, municipal, ela sempre tem um objetivo, e esse objetivo não pode ser alterado, né? Então, ele tem que ser respeitado. Então, isso é muito importante. Se as pessoas se envolvessem mais, participassem mais, elas entenderiam, né? Que às vezes, quando chega uma pessoa nova, um conselheiro novo, algum participante no conselho, a primeira coisa que perguntam, por que tu faz isso e não faz aquilo no município, né? E aí a gente sempre explica. E uma coisa que eu chamo muito atenção no conselho nós sempre fazemos o melhor possível, né? A gente tem uma realidade, a gente tem um desejo, mas a gente tem que fazer dentro disso o que é possível fazer. Nem sempre é como a gente gostaria, mas que a gente possa fazer sempre o melhor possível. Para toda a comunidade. Exatamente. O conselho atende a verba que a municipal, federal e estadual, que é destinada para Farroupilha através de SUS, né? Isso. Só SUS. Exato. É a verba, sempre o custeio, né, da saúde, ela é tripartite, então sempre a maior parte é federal e municipal, o estado está sempre com um repasse um pouco menor. Existe um percentual, por exemplo, o município, ele tem que investir 15% do seu orçamento em saúde, né? Então, às vezes, ele varia um pouco mais, mas ele tem que se manter nessa média. Aí, o restante é federal e estadual. E aí, então, o município tem que desenvolver ações que o município, no caso, precise naquele momento. E aí, então, com a verba que tem, ele desenvolve as ações. Tanto na área da atenção primária, que é dos postos de saúde, quanto a atenção terciária, que daí já é o Hospital Beneficente São Carlos. Mas independente de ser entidades particulares, o Conselho também fiscaliza atos, o que ocorre dentro da área da saúde privada, por exemplo, assim, mortes na epidemiologia, então, porque também envolve, né?
Existe essa Sim, fiscalização? Sim, por exemplo, eu, representando o Conselho Municipal de Saúde, eu faço parte do comitê que investiga os óbitos maternos, infantis e neonatais no município. Então, toda a gestante, ou o neonato, ou a criança até 5 anos de idade, todos os óbitos são investigados. Independente de nascer através Independente se é SUS, ou se é convênio, ou se é particular. Então, o Conselho também tem este papel social, né? Então, por exemplo, o Conselho também tem uma cadeira no Conselho do Hospital Beneficente São Carlos, que é para acompanhar as ações que são feitas lá. Dentro do hospital. Exatamente. É muito importante, eu acho, Roberta, assim, é esclarecedor, desmistifica, sabe? O fato de... E hoje, com tanta rede social, com os nervos à flor da pele, as pessoas criam muita fantasia em cima estão roubando dinheiro da saúde, estão roubando, sabe? Não, e aí, assim, principalmente, assim, ataques que eu digo ao Hospital São Carlos, né? Porque, é claro, nada é perfeito. Algum problema, ainda mais, assim, no meio de uma pandemia. Mas, assim, já é tão difícil, né? O colapso da saúde falando do nosso município, simplesmente. Imagina se as pessoas começam a criar fantasias, como tu disse, por que não usar esse dinheiro, por que não usar o outro? Justamente por existir, eu acho, a transparência, né? As coisas têm que serem corretas. É importante que a gente esclareça o que é o conselho, para saber que as pessoas não estão fazendo nada, independente de administração, a bancarrota, né? Assim, nem o hospital, né? Tudo é muito fiscalizado. Na verdade, por exemplo, agora o governo federal, né, ele mandou bastante recurso para o estado e para os municípios, justamente para esse enfrentamento da pandemia. Claro que cada gestor pôde utilizar da necessidade que teve, né? Então, assim, as ações são feitas em cima da necessidade. E isso é passado pelo conselho também. Né, do que, apesar de não precisar nesse momento de aprovação, por exemplo, né, uma verba que ela vem livre de licitação, não precisa se fazer uma licitação para a compra de alguma coisa. Esse dinheiro ele veio livre justamente para agilizar e ver as prioridades. Então, assim, daqui a pouco, aos olhos de alguém, vai dizer, mas e por que não fizeram isso? Ou por que não ampliaram mais a rede do hospital, né? Que às vezes as pessoas falam, então, por que ao invés de 10 leitos de UTI não foi feito mais ainda? Só que também a gente chega num momento que a gente impacta na rede física, né? Por exemplo, para colocar uma cama e um respirador, por exemplo, a cidade de Farroupilha fez a tal da vaquinha e foi adquirido isso, né? Só para as pessoas entenderem, essa aquisição foi feita pelos munícipes de Farroupilha e de outros municípios que se reuniram e fizeram a compra. Ok, e dali em diante? Eu preciso ter profissionais para cuidar desses 5 leitos, eu preciso o custeio diário desses 5 leitos. E aí quem faz? Então eu sempre brinco, quem me conhece sabe que eu digo assim, quem é que vai pagar a conta? Tudo é muito bonito, tudo é muito ótimo, mas e aí? Quem é que vai pagar a conta? Então, assim, aí precisa habilitação do Estado, só que daí os leitos... Mas como que Farroupilha comprou os 5 leitos e agora ele não é exclusivo para os munícipes de Farroupilha? Porque os munícipes de Farroupilha não conseguem manter ele. A gente precisa da habilitação do Estado, para o Estado pagar lá R$1.500, R$2.000 por dia para manter esse leito. Então, por isso que eu sempre digo que é importante a participação da população, é importante essas conversas, esses bate-papos para as pessoas poderem entender como é que funciona. E mesmo as atitudes agora que não dependem, as compras que não dependem de uma licitação, mesmo assim elas são prestado contas para o conselho. Sim, com certeza. É por isso que existe também o portal da transparência, né? Que tem a verba e para que ela foi destinada e o quanto foi o custeio disso. No começo da pandemia e até
alguns dias ali, a gente ainda vê que algumas coisas estão superfaturadas em questão de valores, né? Por exemplo, agora o município adquiriu 6 mil testes, né? E aí, através do prefeito, que ele é presidente da MESNE e a União dos Municípios, conseguiram baratear o valor unitário, né? Mas eu me lembro que os primeiros testes foi 130 e poucos reais cada teste. Hoje já é 30 e alguma coisa, sabe? Então, assim, as coisas também vão mudando. E em determinados momentos tu não tem o que fazer. Tu vai ter que pagar, né? Vai fazer o quê? Tem que comprar, precisou, vai ter que pagar. Claro que com o passar do tempo, isso sempre é pesquisado, sempre é feito esses ajustes, né? Pensa se naquela época tivesse sido comprado, assim, um monte de teste. E hoje já não se usa mais o teste rápido, por exemplo, que foi adquirido ano passado. Esse ano já é o teste de antígeno. Então, as coisas também elas vão mudando e aí tu vai ter que te adaptando conforme a realidade. E Farroupilha, o que me preocupa, Roberta, assim, por menos tempo que a gente tem ainda, o restante da nossa entrevista agora, assim, nosso bate-papo. Fecha comércio, abre comércio, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, hospital em colapso, né? Eu vejo relatos pessoais, assim, da área da saúde, enfermeiros que, assim, os filhos de enfermeiros que estão nervosos, crianças nervosas de casa, porque aquela energia, aquele estresse que a mãe e o pai levam para casa, porque não tem o que fazer, somos todos humanos, né? Tentando aprender. Mas o que não mudou, que nós estávamos conversando antes da gravação, é máscara, álcool gel e o distanciamento, né? E nós estamos aqui sem máscara, com a distância respeitada, né? E estamos nos cuidando. Mas chega uma hora que as pessoas ficam, então... Eu já ouvi, porque assim, eu nunca vou deixar de ser a chata, a louca que briga para atravessar a rua na faixa de segurança, a louca sabe, que quer no mínimo uma máscara, né? Aí eu pedi, com licença, moço, para abrir a porta do prédio da minha casa, para me levar o lixo, um domingo de noite que eu esperei até as 8h30 por aí, para não ter muita gente na rua. Porque eu sabia que eu ia brigar, me conheço, né? Aí o rapaz segurando, sem máscara. Moço, me dá licença. Ele tirou a mão da porta, que é uma grade. Moço, é que tu tá sem máscara. E eu já ensaio, porque eu sou surda, falo alto, sabe? Eu já achei, não quero ter a intenção de brigar, né? Mas tá com medo, velha? Fica em casa. O lugar de velho é em casa. Aí tu tem que ouvir isso. Para não brigar, tu tem que acabar indo pro meio da rua para evitar. Com o olhar das pessoas, não sei se interiormente eu faço de propósito ou chamo atenção, mas assim, eu já não brigo mais, já bati até foto na rua, mas assim, me esquivo, e na hora de se esquivar da pessoa que está sem máscara, tentar de se distanciar, no mínimo essa distância que nós estamos usando, as pessoas se ofendem com o olhar, porque elas foram, sabe, parece que rejeitadas, não, né, então, assim, criou-se na hora de se unir, né? Eu cheguei em casa, sinceramente, assim, quando fechou o comércio, mês passado, no começo agora desse mês, fechou o comércio, acabou, né? Aí a gente briga por causa do trabalho, que precisa mesmo do trabalho, as pessoas entram em pânico. Aí abre o comércio, no mesmo dia, a maioria das pessoas sem máscara no centro da cidade. Então, assim, sabe, é aquela história de quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, né? Uma coisa que eu comentava já no início da pandemia, eu disse assim, na verdade são ações individuais. As pessoas precisam entender isso. Uso de máscara, o distanciamento, não é não participar, não é não fazer, é manter o mínimo que é o distanciamento, a máscara e a higiene. É isso que tem para fazer, coisa mais simples e mais barata. O que eu vejo, agora é uma opinião pessoal, o que eu vejo? Isso não dá nada, imagina, isso é uma bobagem, deixa, só fazer isso, não. E aí a coisa foi tomando
uma proporção que aí agora eu quero comprar, eu quero um remédio que resolve, eu quero um leito de UTI, né? Porque eu quero comprar a solução do problema. Gente, é como tu disseste, é a mesma coisa desde o início. E aí, aí tu pensa assim, já se passou 1 ano e tanto, eu não peguei o coronavírus, graças a Deus, e espero não pegar. Por quê? Porque eu penso assim, e isso eu sempre tranquilizei meus pacientes, eu sempre fiz a mesma coisa do primeiro até hoje. Do primeiro dia até hoje eu faço as mesmas coisas. Eu tô aqui, eu vou sair daqui, eu vou usar o meu álcool, eu vou higienizar, eu vou chegar na casa da minha paciente, eu vou colocar o propel, eu vou lavar minha mão, eu vou atender ela, eu faço as mesmas coisas, eu vou no mercado, se tiver fila, eu não vou. Não vou. Eu vou num outro horário, eu vou num outro, entende? Porque eu entendo que isso é o que funciona. O que a gente viu sempre pós-feriados, pós-férias? Aglomeração, aumento de casos. Posso dizer que isso desencadeou? Não posso afirmar que foi isso. Mas por que será que, coincidentemente, depois de aglomerações, aumenta o número de casos? Também não concordo com o fechamento do comércio, porque a gente viu que aquela semana, aqui em Farroupilha, por exemplo, do comércio fechado, as pessoas circularam da mesma forma. Então, qual é a diferença de ter aquele estabelecimento fechado, esse aberto, e as pessoas circulando da mesma forma? Né? Então, não faz diferença. O que faz diferença? A atitude individual de cada um. Infelizmente, quando as coisas pioram, o coletivo vai pagar por o descaso individual. Quando a gente pensa, não é comigo, né? E não vai dar nada, é o que eu digo. Essas duas frases, esse ano, doem no meu coração. Arde no ouvido e dói no coração. Exatamente. Roberta, nós precisamos nos encontrar mais seguido. Porque eu acho que esses assuntos são muito importantes para toda a comunidade. Com certeza. Toda a disseminação da informação correta. Exatamente. Pelo menos esclarecer assim, de forma simples, né? Limpa. É o que eu digo, não sou a dona da razão, mas eu acho que a gente conversando, a gente trocando uma ideia, indo atrás, porque as pessoas têm muito a mania de reclamar. Isso não dá certo, fazem tudo errado, por que não fazem isso? Me dói quando eu escuto, por exemplo, o pessoal falando ou na rádio ou na rua, mas por que fizeram isso? E só crítica. Mas então, quem sabe tu dê a tua opinião, quem sabe tu deixa as pessoas tentarem para ver quem é que acertou com certeza até hoje. A tua avó, depois da minha avó, dizia assim, quem manda melhor faz, né? Então, assim, vamos dar uma ideia, não vou criticar. Roberta, eu não vou te dizer assim, ó, muito obrigado, deixa um grande recado, porque eu vou te dizer assim, ó, até a próxima. E para encerrar esse nosso encontro, eu te agradeço demais. E vamos homenagear com aplausos hoje quem? Com certeza os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente. Porque eles são, assim, guerreiros, né? Porque eles têm que enfrentar a atividade aí, eu já ouvi dizendo assim, mas eles são pagos para isso, essa foi a profissão que eles escolheram, sim, só que eles agora estão enfrentando uma batalha de alguém que daqui a pouco não levou tão a sério e eles estão lá cuidando dessa pessoa, né? Assim como eles estão cuidando dos doentes que por causalidade acabaram se infectando e estão lá, eles estão dando o seu melhor, eles estão também cuidando daquelas pessoas que não levaram tão a sério. Então eu acho que com certeza é para eles nesse momento. Então eu te convido, vamos aplaudir então e muito obrigada. Pessoal de casa, obrigada.